Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui. A intenção aqui é fazer uma série de entrevistas, né? Ou seja, um bate-papo, uma coisa mais informal e por que não, às vezes pode ser formal também, né? A gente formular umas perguntas para saber assim da história de vida de cada um, da experiência que a mãe aqui no caso já viveu, né? A minha intenção é fazer algumas, como falam aí, podcast, né? Ou então uma entrevista com o pessoal da família para ficar registrado aqui algumas informações, a história de vida. E nada melhor do que começar com a mãe, né? A mãe aqui que hoje já está morando aqui em Rubiné há quantos anos, mãe? 40 anos aproximado. Pessoal, mas na verdade vamos começar pelo começo, né? A mãe nasceu aonde, mãe? Eu nasci na fazenda do Kobayashi. Certo, mas em que cidade? Próximo a Piquerubi, né? Próximo a Piquerubi. É, No município de Piquerubi, só que era numa fazenda, né? isso. Ah, certo. Mas antes disso, a mãe da senhora, no caso a avó Carmen, né? A avó Carmen, qual é o nome dela, mãe? Carmelita? Como que é o nome da avó? Carmina Mota Costa. Carmina Mota Costa. É, E conta a história, mãe. Assim, diz que ela veio grávida do Ceará, a avó veio do Ceará. Como é que é a história? ela veio do Ceará. Ela tinha o meu irmão mais velho com 1 ano e pouco, a minha irmã com 1 ano. Mas esse irmão mais velho, mãe, qual é o nome dele? É o Toninho, Ah, o tio Toninho. de Toninho. Ah, E tia Luíta. tem Luíta e eu, que ela estava grávida de 5 meses, deu. É? Aí a senhora veio Vocês vieram pra cá, Eu vim. pra Piquerubi. Foi para Piquerubi. Ah, tá. E lá o vô, mãe, como é o nome do vô completo, mãe? Luiz Gonzaga Costa. Luiz Gonzaga Costa. E, mãe, o vô, ele trabalhava do quê? Qual era o ramo de atividade do vô? Era lavrador, né? Trabalhava com lavoura? Lavoura. Tinha um tipo de especialidade dele, assim, tipo milho, café, assim, arroz. O que que eu vou plantar? Ele gostava mais de plantar algodão, sempre. Sério? Todo ano, algodão. E naquela época não tinha tecnologia com máquina, tinha que ir lá colher à mão, tudo certinho, né? Tudo, plantar com aquelas maquininhas do tec-tec, né? E tampar com o pé. Aí, pessoal, a história da mãe aí, hoje dia 2 de junho de 2023, é isso, mãe? Isso mesmo. Aproximadamente 9 horas e 40 minutos, estamos aqui entrevistando a mãe e também batendo um papo, né, mãe? Sim, senhor. Pra mãe contar um pouco das experiências Um papo, dela, o que papulito. ela já passou, para vocês verem que hoje em dia, às vezes a gente acaba não dando valor a algumas coisas, né? Até um próprio chinelo, um copo de água gelada, e a mãe vai contar aqui muita experiência da vida dela. Ô mãe, aí quer dizer que o vô era lavrador. Lavrador. Aí, como que assim, o vô cismou de vir para São Paulo, mãe? Assim, o vô Luiz, ele recebeu algum convite? Essa parte eu nem sei, viu, filho? Não sabe, né, mãe? Não. E vocês só sabem do que vocês vieram? Se é de trem, se é de caminhão? A minha mãe Porque é dizia, longe, né? era longe, dizia que era que veio do Ceará, Isso. era naquele tempo, falava trem a vapor, não sei se é bem certo. Você é o seu Maria Fumaça, mãe? Não, ela disse que era metade dentro da água, metade para fora da água. O trem? Navio, acho que era navio. Como é que era, tá, gente? Dizia que era trem a vapor, não sei se existe isso. Trem a vapor, mas na água? Mas não é bem trem não, é outra embarcação, né? Ah, enfim. Depois vamos pesquisar sobre isso aí, gente. Interessante aí, ó, o que a mãe tá falando. Demorou aí. 13 dias e 13 noites para chegar no estado de São Paulo. 13 dias e 13 noites? Sério, mãe? Sério, ela falava para mim. Nossa. Ô mãe, aí chegando aqui, aí veio pra Piquerubi. Piquerubi. Então, aí no caso, quando veio pra Piquerubi tinha o tio Toninho, tinha a tia Luíta, e a senhora ia nascer. Aí nasci lá na fazenda do Kobayashi, Kobayashi. Era de um japonês, mãe? um japonês. No caso dessa fazenda aí, o vô ia ser tipo de um caseiro. Não, trabalhava por dia, né? Mas ia morar na fazenda. Isso, morava na fazenda, ainda lembro. Ah, Essa fazenda. certo. Ô mãe, nessa época aí a casa que vocês iam morar, ou seja, que vocês moraram, tinha quantos cômodos?
Se não me engano, tinha 4. Uma casa de tábua grande, boa. Ah, de tábua? Era de tábua. Ah, e a telha como é que era? Brasilite ou telha ou normal? Acho que Você só era lembra? acho que era telha de tábua mesmo. Naquele tempo usava muito, né? É Não uma lembro. telha de tabinha. Ah, é? Telha de tábua? É telha de tábua. Poxa vida, que legal, hein? Não Ela sabia é disso aí formada não. dessas telhas romanas. Ah, o chão era do quê, mãe? O chão? Chão era de terra. Chão de terra? De terra. Ô mãe, conta pro povo aí, mãe. Como que era a cama da senhora? Que a senhora dormia Nesse depois de tempo que eu grande? era pequenininha, eu não lembro, filho. Mas depois que eu fiquei mocinha, minha cama era 2 pranchas no chão. Em cima de um toco. Prancha é o quê? Uma tábua? Prancha é onde se lava a roupa, essa tabona Ah, grande, sei, sabe? sei. Então, do lado da cabeça, o toco era maior. Do lado dos pés, o toco era menor. E 2 pranchas em cima. E ali eu dormia, sem lençol, sem travesseiro, sem nada. Entendi. Nossa, complicado, hein, mãe? Muito. É. E na época, mãe, assim, vocês comiam muita carne, comia... Qual que era a mistura, assim, mais tradicional na época, assim? Ovo? O que era comida, assim? Nessa casa aí, quando eu era pequena, eu não lembro, filho, mas quando eu fiquei mocinha, nessa casa da cama de tábua, nós comia muito cambuquira, Cambuquira o quê? Abóbora? ponta da rama da abóbora. Ponta da rama da abóbora? É, comia muito maxixe, muito mamão verde refogado. Mas sempre acompanhado com arroz e feijão? Isso. Ah, Comia ovo, mandioca. isso aí, gente, que eu tô relatando pra você, que a mãe tá relatando pra vocês, no caso é em Piquerubi. É, Depois que ela veio do Ceará, como é o nome da cidade do Ceará, mãe? É que mesmo, eu fui mãe? registrada. Que a avó morava lá em a cidade que a avó morava Minha lá. mãe morava em Crato. Ah, Crato? E eu fui registrada em Quixariri. Ah, Quixariri. É, Ah, você não foi registrada lá? que nem existe mais, agora é Crato. Ô mãe, mas perguntar uma dúvida aqui. Se a senhora veio nasceu aqui em Piquerubi, por que foi registrado lá? Porque as amigas da minha mãe falavam assim, se a senhora não mandar registrar essa menina no Ceará, nunca mais a senhora pode voltar para lá. E a minha mãe tinha muita vontade de voltar, e ela com medo de não poder voltar, e mandou as parentes de lá do Ceará me registrar em Quixariri. Quer dizer que mas a avó voltou lá então? Nunca. E como que registrou então? Os amigos dela que moravam lá. Ah, é? Mandou carta, né? Não acredito, sério, mãe? É verdade. A avó era que religião, mãe? Eu era católica, muito católica. A avó era católica? Muito. Mas daquelas que ia pra igreja Isso, mesmo, na missa? fazia muito terço, ia nos terços. É. Ia nas missas. Deixa eu ver. Ô mãe, mas aí, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Foi pra, no caso lá, Piquerubi, aí teve mais o tio Bieto, aí veio o tio Paulo, o Maninho, Não, o tio Macedo. Ieto, Conta a história, mãe. Tio Ieto, tio Moacir, tio Dete, Tio Maninho. tio Maninho, tio Costinha e tio Paulinho. E o tio Paulinho. É, O tio Paulinho era o caçula. é o caçula. Tem a história que quando o tio Paulinho ele nasceu, a senhora já era grandinha, né, mãe? A senhora ajudou a cuidar dele, né? Quando o Paulinho nasceu, eu tinha 14 anos e meio. 14 anos e meio, a senhora tinha, mãe? Tinha. E a mãe da senhora, às vezes, Trabalhava muito na roça e teve uma época que ela precisou sair de casa, que meu pai bebia e ameaçava muito ela, né? Ela precisou ficar uns dias fora. Entendi. E o tio Paulinho chorava muito, mãe? Ele tinha 1 aninho nessa época, ele chorava muito, ele só mamava, aí ele chorava noite e dia. Aí sofri muito, muito com ele. Sério, mãe? Tinha que fazer tudo, cozinhar no fogão a lenha, rachar lenha, puxar água no poço fundo, lavar roupa na tina. Aí não foi fácil, não. Lavar roupa na tina. Na tina quer dizer o quê? Na tina colocava água e na prancha esfregava a roupa. Ô mãe, e onde, assim, uma pergunta meio chata, assim, não é chata, é engraçada, né? Quer dizer, mais ou menos. Entendi. As perguntas é o seguinte, tinha banheiro na casa? Nunca. Não, mãe? Não, o banheiro era no mato. E pra tomar banho, mãe? No mato, atrás das moitas de Colonhão. Mas como é que é? Enchia um balde d'água? Enchia uma lata d'água
E levava lá com a caneca, pé na cabeça, água e tomava banho. Mas, peraí, mas aí no caso esquentava antes a água, né? Se tivesse frio, esquentava, senão na água É? fria. É, Nossa, mãe, era no mato? no mato. E necessidades, assim, tipo, Tudo no mato. tudo no mato? Tudo no mato. Aí usava o que? Sabugo? Sabuco, folha de mato, ou nada. Aí, pessoal, para você que hoje em dia fica no mercado aí escolhendo aquele papelzinho mais caro, na época da minha mãe, ou na época do seu avô, era sabugo, né? Sabuco. Poxa vida, hein? Ô mãe, aí vocês moraram quanto tempo lá em Piquerubi? Piquerubi, lá no sítio? É, Moramos- do Kobayashi, né? Não, no Kobayashi acho que eu saí com 3 anos de lá. Aí eu fui morar no reservado. Reservado. Reservado é o quê? É uma fazenda ou é o nome de uma cidade? Era um sítio Chamava reservado. reservado. É, o vô, ele fazia plantações, era Não, lá nesse reservado ele trabalhava para os outros, né, filho? Trabalha diarista. diarista. Era. Subia no caminhão. Não, catava algodão, plantava carpia, essas coisas. Então, mas para ele chegar até o local, o caminhão tinha que vir buscar as pessoas, né? Passava e ele subia em cima, Ah, não, isso? até que era perto de casa. Ah, era perto? Era. Quer um pouquinho de água, mãe? Um golinho. Geladinho aqui. Ô mãe, aí no caso o vô, ele foi pra esse lugar, como é o nome? Pode repetir, mãe? Reservado. Reservado. Isso aí é o nome de Um sítio, de um sítio que É. ficava em qual cidade? A senhora lembra? perto de Piquerubi. Ah, perto de Piquerubi. Uhum. Ah, entendi. O vô ia assim, de fazenda em fazenda assim. Isso. Ah, entendi. Aí reservado. Aí só pra dar uma Aí quando resumida. eu saí do reservado, eu tinha 5 anos. Foi onde meu pai comprou um sítio de 11 alqueires e meio e nós fomos morar no sítio nosso. O vô comprou um sítio de 11 alqueire? 11 alqueires e meio, comprou. Ô mãe, e assim, desculpa perguntar assim, mas como que ele conseguia juntar esse dinheirinho? Filho do céu, não sei, era pequena, né? Era pequeno, né, mãe? Era pequena, é criança, 11 5 alqueire? anos. 11 alqueires e meio. Aí já tinha casa esse sítio aí? Tinha uma casona de taba, coberta de É? tabinha. Isso aí é nessa cidade, como é o nome da cidade? Era perto de Piquerubi, né? Perto de Piquerubi, É Sapezeiro chamava o lugar. Ah, Chapezeiro. Sapezeiro. Sapezeiro. É. Aí, pessoal, pra você que Sapezeiro. mora em Itaquera, Guaianazes, aí, ó, minha mãe morou em Sapezeiro. No Sapezeiro. Mãe, Piquerubi é uma cidade, eu não estudei antes, né? Mas assim, Piquerubi é uma cidade que fica no estado de São Paulo? Ela fica no final da linha Sorocabana. Ela fica entendi. pertinho de Presidente Prudente, Venceslau. Entendi, para aqueles lados lá, É, né? bem pertinho. A cidade tinha quantos mil habitantes mais ou menos, mãe, na época? Naquela Piquerubi? época tinha 8.000 habitantes. Certo. Aí, mãe, e essa fazenda aí, depois dessa fazenda que vocês foram para São Paulo ou não? Ah, depois que nós compramos o sítio, É. eu fui para lá com 5 anos. Eu saí de lá desse sítio para ir para... Porque meu pai precisou vender o sítio para pagar o Banco do Brasil, que ele trabalhava com o banco. Aí a colheita que ele fez não deu para pagar o Banco do Brasil. Aí precisou vender o sítio para pagar o banco. Sério, mãe? Aí nós ficamos sem onde morar, aí fomos morar em Presidente Prudente, vamos pagar aluguel. Presidente Prudente. Presidente Prudente. Já pensou? É, É. Aí a Presidente Prudente, no caso, é na cidade, então. era na cidade, A casa de aluguel. de aluguel. Ah, mas o vô continuou trabalhando na lavoura. Que tem uma diarista por dia, né? Ô mãe, nessa época aí, no caso, assim, a avó era dona de casa. A avó era dona de casa, mas ajudava muito na roça, né? É? Entendi. E no caso, os meninos maiores, assim, já tinha vindo para São Paulo nessa época ou não? O Toninho. Tio Toninho? O Toninho foi antes de vender o sítio para São Paulo. Entendi. É. Ele foi pra morar na casa de quem, mãe? Ele foi... Acho que no começo ele morou na casa da minha tia Naninha, irmã do meu pai. Morava em São Paulo. São Paulo. Depois ele alugou um cômodo lá. É, mãe? Ele trabalhava de padeiro, de taxista. E a senhora sabe que cidade, que bairro que o tio foi morar? Cambuci. Bairro bom, hein? Cambuci. Bairro bom, Mãe, e a avó se converteu, ela morava onde? Quando a avó, assim, Quando aceitou Jesus? Ela morava em Foi ser Piquet, não, crente. ela morava em Presidente Prudente. Então foi nessa época aí, né, mãe? Foi. E através de quem, assim? Ela foi na igreja sozinha ou recebeu algum convite?
Não, porque quando a Luíta casou, ela foi morar na casa no sítio do marido dela. Aí a cunhada dela, Alzira, irmã do Antônio, ela era crente da Batista. Aí ela evangelizou a Luíta ficou crente. Aí a Luíta ia visitar nós no nosso sítio, pregava o evangelho para nós. Então a tia Luíta casou bem antes da senhora, né, mãe? Ixi, a tia Luíta casou com 16 anos. Com 16 anos ela casou, mãe? Casou. Aí a avó começou a ir na Batista. Aí nós aceitamos Jesus Presidente Prudente, aí comecei a ir na Batista. Fui batizada lá em Presidente Prudente. Aí a senhora começou a ir pra igreja lá. Foi. Entendi. A igreja era grande, mãe? Não, era pequenininha. Pequenininha? Bem pequenininha. Certo. E então quer dizer, gente, ó, a mãe, a primeira igreja dela, que ela começou a frequentar, a senhora se batizou lá, né, mãe? Batizei nessa Foi igreja. batizada, foi na igreja Batista. Essa igreja aí tinha grupo de jovens, mãe, não, né? Não, tinha nada. Entendi. Essa igreja aí, o pastor dela chamava João Cantarim. João Cantarim? É. E a esposa dele, Maria Cantarim. Então, pessoal, continuando a entrevista aqui, nós estamos aqui na cidade de Rubiné, ó, minha mãe mora aqui há mais de 40 quantos anos, mãe? Aproximadamente 40 anos. Aproximadamente 40 anos, vai fazer 40 anos em 2024, dia 4 de janeiro, é isso, mãe? Isso. Então, voltando aqui à entrevista, no caso, minha mãe, ela está falando que ela estava morando em Presidente Prudente. E os meninos grandes já tinham vindo para São Paulo, no caso, o tio Toninho, né? Tio Toninho. O vô trabalhava diarista e a avó se converteu indo para Batista, a convite da tia Luíta, que já estava morando com o tio... Toninho. Não, com o Antônio Soprano. Antônio Soprano. Ô mãe, e quando se deu a ida de vocês de Presidente Prudente para São Paulo? Como que vocês foram parar em São Paulo, mãe? O vô, a avó, eles conheciam alguém? Recebeu algum convite? Não, proposta de trabalho? De Presidente Prudente, nós fomos morar na Estrela do Norte. Estrela do Norte. Estrela do Norte. Fomos apanhar algodão na Estrela do Norte. Essa cidade de Estrela do Norte fica perto de onde, mãe? Ela fica uns 50 quilômetros de Presidente Prudente. Tudo lá para aqueles lados lá, né, mãe? Isso. Entendi. Aí morou na Estrela do Norte. Moramos 6 meses na Estrela do Norte, apanhando algodão. Mas foi cidade ou... Não, no sítio. No sítio? No sítio. No caso, o vô, ele era... Não é caseiro que fala? Ele arrendou? Como é que Não, trabalha com japonês, catar algodão. Certo. Aí morou na Estrela do Norte. Estrela do Norte. Da Estrela do Norte, nós fomos para o Paraná apanhar café. Foi para o Paraná. Fomos para o Paraná. Aí ficamos 1 ano e 8 meses. Sabe o nome da cidade do Paraná, mãe? Nós morávamos na fazenda, filho. A cidade eu não lembro. Cascavel? Não, a cidade maior lá ficava... Porecatu, ficava a 50 quilômetros lá da fazenda que eu morei. E Centenário do Sul ficava acho que uns 20 quilômetros das fazendas que eu morava. Certo. Aí depois de Estrela do Norte... Nós fomos para o Paraná. Certo. Aí depois do Paraná... Depois do Paraná, nós fomos morar no Espigão, uma cidadezinha perto do Presidente Prudente. Olha só, pessoal, minha mãe morou no Espigão. Essa cidade existe ainda, mãe? Será? Eu creio que sim, filha. Ela era bem boazinha. Que nasce no Espigão, que é pamonha? Acho que é milho. Milho verde? Espiga de milho. Aí, Kiko, a mãe morou no Espigão. Verdade. Espigão, morei lá acho que uns 7, 8 meses. Aí o vô trabalhava no mesmo ramo, né? Sempre diarista. Entendi. Quando aparecia serviço. Ele, quando chegou no Espigão, mãe, o tio Toninho estava para São Paulo, mas tinha mais algum que veio para São Paulo? Quando a gente morava no Paraná, o tio Ieto foi embora para São Paulo. Entendi. Legal. O tio Ieto trabalhava do que, mãe, na época? Lá em São Paulo? Quando ele saiu do Espigão para São Paulo. Do que ele trabalhava? O tio Ieto. Diarista. Não, ele morava no Paraná, né? Ele trabalhava com nós na lavoura. Cana. Cana não. Mas era café, né? Café. Apanhar café. Isso. Entendi. Aí, de mulher, só a senhora e a tia Luíta. Só eu e a tia Luíta. A tia Luíta mais velha que a senhora. Isso, 1 ano. Que ano a senhora nasceu, mãe? 1940. Dia?
Dia 12 de fevereiro de 40. Ah, tia Luíta deve ter nascido em que? Em 38? 39. 39? É, tio Toninho é 38. Ah, era um por ano? Era todo mundo quase gêmeos. Aí, mas depois, aí Espigão. Beleza. Aí depois vocês foram pra onde? Do Espigão, nós fomos para São Paulo. É? É, Então, é essa história que eu quero saber, mãe. Quando vocês foram pra São Paulo, qual bairro que vocês foram morar? O primeiro bairro? Guaianazes. Guaianazes. É, Mais especificamente no Lajeado. no é isso? Lajeado. Ah, tá. Porque eu lembro que um dia minha mãe tinha falado pra mim, no Lajeado, que existe até hoje. Até Lá hoje. no metrô Itaquera tem o ônibus Lajeado. É, e quando você chegou lá, mãe, tinha muitas casas assim, rua de Tinha. terra. Era rua de terra, fui morar numa casinha pequenininha de 2 cômodos. Eu ficava muito brava com a minha mãe, que a casinha era pequenininha, nunca tinha morado em casinha pequenininha assim. Ô mãe, quando foi pra São Paulo, no caso foi a senhora, o tio Paulinho, o tio Maninho, a avó, o vô. Tio Dete, tio Costinha, Tio Dete. eles todos. Eu, Eita. Toninha e E o tio Iete. Iete, e a Luíta. Caramba, porque a tia Luíta Já era casada. E a tia Luíta ficou pra outra cidade. Eu não acompanhou vocês pra São Paulo nessa época não, né? Não, ela casou quando nós morávamos lá em Piquerubi, no nosso sítio. Mas ela ficou pra outra cidade e vocês foram pra São Paulo. Isso, ela ficou morando lá no sítio do marido dela. Entendi. A primeira filha da tia Luíta é a Fátima? É Maria de Fátima. Ah, sei. Ô mãe, aí no caso, aí foi no caso pra São Paulo. São Paulo. Ah, ô mãe, quando assim, uma pergunta aí, quando adoecia, dava febre, dor de barriga, qual que era o socorro, assim, porque acredito que não tinha hospital tão próximo, né? Como que era, mãe? Quando eu morava onde? Quando você morava em Piquerubi. Em Piquerubi? É. Ah, filho, era difícil ficar doente. Era, mãe? Era muito difícil. Não é que nem hoje em dia, não? Tinha um médico lá em Piquerubi que chamava Doutor Armando. Aí aquele socorria a gente, às vezes, uma vez ou outra, né? É, né? Era difícil ficar doente, né? Muito difícil. Ah, entendi. Tinha mais resistência, né, mãe? É, muita vezes comia tudo natural, Aí, né? no caso, em São Paulo, aí já tinha mais recurso. Tinha mais recursos. Tinha o quê? Tipo farmácia? Tinha farmácia, posto de saúde, né? Tinha muita coisa, né? É, né, mãe? É. Ah, já tinha postinho de saúde já? Não tinha muito não, filho. Eu tinha posto, quando eu mudei pra cá, chegou um posto de saúde lá no Coimbra. Ô mãe, eu te pergunto pra senhora, quando a senhora chegou em São Paulo, a senhora tinha quantos anos? A idade da senhora? Eu tinha... Acho que 18, 19 anos. 19 anos? É, 19 anos. Ô mãe, conta pro povo aí, voltando um pouquinho atrás da história, aquela história que a senhora deu aula, foi em que cidade? Lá na Vila Progresso, no Paraná. No Paraná? É no Paraná. A senhora foi substituta? Não, eu fui direta mesmo. É? É, fui ensinar as crianças ali lá no Paraná. Mas alguém contratou a senhora ou foi por vontade própria? Prefeito. Assim? É o prefeito? Prefeito de Centenário do Sul. E isso, é verdade que você não levava um despertador? Conta aí, mãe. Não tinha relógio naquele tempo, né? Assim, esses relógios de hoje. Aí a escola ficava longe, que eu morava na fazenda, Santa Lina. Aí tinha que passar por meio do cafezal. Aí eu tinha um despertadorzinho. Aí eu tinha que levar ele na mão assim, ó. Andando no cafezal, com aquele despertador na mão, até chegar na escola, que era um pouquinho longe. Então, mas aí lá em São Paulo, no caso lá em Guaianazes, quando a senhora morava, a senhora chegou lá com mais ou menos com 18 anos. 18 para 19 anos. 18 para 19 anos, né? Foi. Alguém mais já tinha casado além da tia Luíta, dessa época quando a senhora chegou lá em... Não. Não, né? Ninguém. Ninguém tinha casado, né? Ninguém. Ah, certo. Agora vamos para a parte do pai, né, mãe? Ah, A senhora, como conheceu o pai? E com quantos anos? 19, né? Conheci seu pai porque quando eu fui morar lá em São Paulo, Lá em Guaianazes? eu morei primeiro no Lajeado e depois eu fui morar lá no Jardim Aurora, Existe também. mais perto da estação de Guaianazes, né? Ah, Aí é? fui morar vizinho do seu pai. Ah, é, mãe? É, Nessa época aí tinha bastante casa na rua. tinha bastante casa na rua. Ah, certo. E como que foi a primeira... os primeiros contatos, assim? Como que a senhora conheceu o pai? Bom dia, como é que era a história? Pai Senhor, Pai Senhor. Ah, então foi na igreja.
Foi, né? Na igreja, no caminho da igreja, né? Certo. Que igreja que era, mãe? Assembleia de Deus, lá da rua Capitão Pulse, Ministério do Belém? Mistério Belém. É da época do pastor Cícero Canuto de Lima? Não, era o presidente, né? Ele era. Quer dizer que o pastor Cícero Canuto de Lima, ele era o pastor presidente na época. Pastor Que presidente. é o que antecedeu o Zé Wellington. José Wellington. Ô, mãe, você não sabia que eu vi ele pessoalmente, esse pastor aí? Canuto? É, Ah, é? eu tinha acho que uns 6, 7 anos, lá em Itaquera. Nossa, Era um você aniversário. lembra? É mesmo? Ele recebeu um relógio de presente. Foi? É. Então, mas voltando aqui ao assunto aqui da mãe e do pai. Aí, mãe, no caso, a senhora saiu da Batista e foi para a Assembleia de Deus. Quando cheguei em São Paulo, eu fui congregar na Assembleia de Deus, né? Firmei na Assembleia. É? É. A igreja era grande aí. Grande, É? bonita. Grande. Bonita? Uhum. Tinha bastante jovens. Tinha uma meia dúzia de jovens, tinha muito, não. Então a igreja não era tão grande não, né? A igreja era grandinha assim, Tarso. Ah, certo. Tinha conjunto de jovens? Não, tinha só a banda naquele tempo, né? Ah, só a banda naquele Só tempo. a banda. Ah, certo. A doutrina era bem severa, né, mãe? Ixi, muito severo, filho. Muito, muito. Saia. Saia, não podia usar Maquiagem. cinto de couro. Só podia usar cinto do mesmo tecido da roupa, né, as meninas? Ah, As é? moças. Só. Nossa. Uma vez uma moça chegou lá, não sei se era Lelinha, e era culto de oração. Aí ela chegou na igreja com cinto de couro. Ah, Aí o pastor não deixou ela entrar. Ela ficou do lado de fora chorando. quer dizer que o cinto tinha que ser da cor da roupa? Do tecido da roupa. Ah, do tecido da roupa. Não podia ser. Aqueles aquela lacinhos, né, mãe? coisa. Não era um cintinho do tecido da roupa, cintinho forradinho, meio durinho, né? Mas de outra coisa não podia ser. Ah, entendi. Aí, gente, estamos no mês de junho de 2023, dia 2, né, mãe? 2. 2 de junho. Continuando aqui a história da mãe, assim, de como ela conheceu o pai e tudo. Aí, quando terminava o culto, como vocês eram vizinhos, aí, às vezes vocês vinham conversando. Vinha conversando. A avó Marcolina falou pra minha mãe, irmã, tá bom de nós casar nossos filhos, né? Ah, a avó Marcolina é a sogra da minha mãe, ou É. seja, a esposa do meu Fiquei avô. só escutando. A mãe do meu pai. É mesmo, mãe? É. Ah, ela falou tem que casar nossos filhos. Porque naquela época lá os pais que davam o aval, né, mãe? É verdade. Que indicava, né? Aham. Daí como que o pai chegou na senhora, mãe? Ele chegou assim, ele falou assim, nós estávamos vindo da igreja, né? Ele falou, até agora eu já namorei muito, eu quero casar. Ele falou? Falou. Mas quanto tempo fazia que vocês estavam namorando, mãe? Acho que uns 2 meses. Sério, mãe? O pai já falou isso? Ele já falou, você quer casar comigo? Eu falei, eu vou falar com a minha mãe. E até hoje não dei resposta para ele. Mas foi uma forma da senhora, tipo, Sai pensar fora, pouco, né? pensar, verdade. Entendi. Ô, mãe, aquela história daquela flor, vou ver se eu mostro no vídeo. Aquela flor que a senhora deu pro pai. Sei, aquela florzinha lá, né? Aquela florzinha lá, a senhora deu no começo do namoro, no noivado. Tava casado. Acho que eu dei. Ele fez aniversário dia 10 de janeiro, né? Aí eu dei aquele buquezinho de flor pra ele, era um cartão, tinha um buquezinho de flor e tinha 2 corações, um verde e um vermelho. Gente, eu vou ver se eu mostro essa florzinha, que essa florzinha ela foi com meu pai no sepultamento, Foi que ele né? pedia pra colocar, né? Ele pedia pra colocar, né, mãe? Pedia, quando eu morrer, põe minha florzinha no bolso do meu paletó. E foi mesmo. Foi no aniversário dele que eu dei a camisa, um cartão bonito. Uma camisa, um cartão. E essa florzinha. Nessa época a senhora trabalhava, mãe? Eu trabalhava? Quando a senhora namorava com o pai. Eu trabalhei pouco tempo, depois saí do serviço, precisou sair, aí ele não deixou eu trabalhar mais. A senhora trabalhava de... Trabalhar de ajudante de cozinheira. É mesmo, mãe? Que legal. Só lembra o bairro? Era lá na Glicério. Lá no... Longe, hein, mãe? Longe. Ixi, mas aí a senhora ia do quê? De trem? Ia de trem, depois ia de a pé o resto. Eita. Era longe, né, mãe? Era longe. Voltando um pouquinho aqui a história, pessoal, tem uma só. história interessante que minha mãe contou um dia pra mim, que quando ela era adolescente, era jovenzinha, quando ela ia pra escola,
no primário, no caso, né, mãe? Você 5 ia anos de descalço. escola, Você não ia, 5 anos. você não ia descalço, né, mãe? Descalço, na areia quente, com fome, sol quente na cabeça. É que vai lembrando Com algumas coisas, sede, gente. A gente vai é. voltando aqui. Verdade, ia descalço. Descalço, mãe? Descalço, não tinha o que pôr no pé. Mas não tinha que pôr no pé por causa das condições da avó, do vô, assim? É porque não tinha dinheiro, né, filho? Falar, mãe, assim, o pessoal, no geral, assim, o pessoalzinho da escola usava o quê? Era sandália, era conga, era... Os mais bonitinhos, mais poderosos era sapato. É? É, Com meinha, tudo? com meinha, branquinha, tudo. Ah, e o pessoal ia pra escola, assim, quando a senhora falou os mais poderosos, aí o pessoal mais bem de vida, os pais levavam pra escola do quê, mãe? De cavalo ou de carro? Não, normalmente morava tudo em Piquerubi, né? E a escola era em Piquerubi. Ia tudo de a pé. As crianças, tudo? Era, só eu que ia a pé, porque morava longe, né? Voltando agora a história aqui, mãe, pra gente terminar aqui. A história do pai da senhora. Aí vocês, a vovó falou que vocês tinham que casar, e o namoro era, assim, tipo, o pai na casa da senhora toda semana, todos os dias. Acho que 2 vezes por semana, acho que na quarta e no sábado. E a avó ficava de zóio? Tá de zóio, ficava juntinho. É? Era. Ah, aí, mãe, conta pra mim, senhora, pro pessoal aí, o noivado da senhora, o que teve de comer mesmo lá, mãe? Meu noivado teve logo uma xícara de café. É, mãe? Mas Mais aí, nada. mas aí o pai comprou aliança. Comprou. Ah, certo. Aí ele comprou uma xícara de café, vocês Uma tomaram? xícara de café. pra Mas acompanhar. brindou assim, bateu uma na outra assim? Não. Nada. Fez uma oração, né, mãe? Uma oração. Aí beleza, aí casou em 1900 e 60. Aos 9 de abril, às 9 horas da manhã. cartório. Cartório de Guaianazes. Ah, cartório de Guaianazes? É, morava lá, né? Ah, certo. Aí teve festa, aquela festona assim à noite, mãe? Ih! O bolo pesava meio quilo. Não, mãe, fala sério, qual é o peso do bolo? Acho que não tinha 1 quilo, não, filho. É? É. Mas tinha bastante gente. Nada. Meu pai não foi no meu casamento, na festinha, ele não Mas foi. primeiro teve a cerimônia na igreja, né, mãe? Teve, casei na No igreja. caso, ele faleceu do quê, mãe? O vô Luiz. Infarto, Infarto? E Foi. você sabe quantos anos que ele tinha, mãe? 66 anos. 66 anos? É, Foi em casa, mãe? Foi em Lembra casa. desse episódio? Lembro. Tá certo. Então, mãe, aí no caso, vocês casaram. casamos. Como era o nome do carro que levou vocês para a igreja? A senhora lembra, mãe? Buíque. Buick. Pesquisa na internet aí, pessoal. Buíque. Buick. Um buíque para mim e outro buíque para meu esposo, É? pro pai. Ah, mas quando saiu da igreja, foi só num... Não, foi nos 2. Interessante essa história, pessoal. Como assim foi separado? Eu não tô bem lembrança, mas que sim, viu? Peraí, mãe, a senhora casou. É, O pai foi num carro, a senhora foi no outro, Buick. se não me engano, foi assim. Aí quando terminou lá o casamento lá, o pastor falou amém. Aí a senhora foi para um carro e foi no outro? É, Pra tava onde, tudo enfeitado. pra onde vocês foram? Tava pra casa da minha mãe. Esse- Comeu bolo. Esse carro aí era alugado, mãe? Era alugado. Ah, era alugado esse carro aí? mãe? Alugado. Ah, entendi. O pai que ajeitou tudo? Foi. Ah, Meu certo. padrinho chamava-se João de Deus. Os irmãos da senhora estavam tudo no casamento, mãe? Tava tudo lá. Tio Paulinho, Paulinho, tio Costinha, tio Dé, tio Maninho, o tio Moacir. tio Moacir. Isso aí foi em 1960, 60 dia 9 de abril. de abril. A senhora falou que foi 9h30 da manhã no cartório, né? É, Mas aí teve a noite na igreja? teve a noite na igreja. Isso. Ah, e era um sábado. Era um sábado. Ah, aí depois do casamento e tal. É verdade que no carro tinha lata arrastando atrás? Não, né, mãe? Não, no meu carro não. Então deve ser de outro casamento. Ô, mãe, e continuando aqui a história aqui, terminou o casamento e tal, aí a senhora e o pai foi morar onde? Lá no Lajeado. Lá em cima no Lajeado. Mas aí no caso era longe da casa da avó? Era bem longe. Acho que era uma meia hora de a pé ou mais. É? Era. E aí no caso o pai estava trabalhando já com um negócio de metalúrgica, Eu essas coisas. trabalhava na Líder. Uma empresa chamada Líder. Ah, tá. Lá no alto do Ipiranga. Essa empresa faz o quê, mãe? Você sabe? Seu pai trabalhava na retífica, filho. Não sei para que eram essas peças. Isso aí foi em 1960, Isso. certo. Aí depois vocês mudaram, né, mãe? Aí quando a Lila tinha
tinha acho que 6 meses, nós mudamos para aí Carvalho. Então quer dizer que a diferença de idade da Lila para a Dinda é mais ou menos 1 ano e pouco, né? É, não chega 1 ano e 1 mês. Não chega 1 ano e 1 mês? Faltou acho que 5 dias para 1 ano e 1 Então mês. a Dinda nasceu lá em Guaianazes. Nasceu a Dinda e a Lila. A Dinda e a Lila. Isso. Ah, entendi. Aí vocês foram para. Aí, Carvalho. Vocês saíram de Guaianazes e foram para a cidade de Carvalho. Cidade de Carvalho. Isso. Ah, na rua Rua Siriema. Siriema, que fica acima da rua Patativa, que fica 2 ruas paralelas em relação à Águia de Aia. Ô mãe, naquela época lá que você não foi para Guaianazes, ou desculpa, para Carvalho? aí Carvalho, Ah. já tinha trem, aquele trenzão lá de Litoral 20, Tinha, né, tinha mãe? 3 anos, filho. Tinha. É? Ixi, Ah, com certeza. certo. A Dinda nasceu em... Em Guaianazes. Olha que interessante, pessoal. Minha mãe sabe aqui, ó. A Dinda nasceu em Guaianazes. Foi. Você não sabe... o dia 20, Dia 23 de janeiro de 61. horário... Horário 9h30 da manhã. Caramba, não esquece, hein, mãe? 9h30 da manhã. É. Dinda, você nasceu às 9h30 da manhã. E a Lila, mãe? A Lila nasceu às 2h30 da tarde. Dia 18 de fevereiro de 60. Aí, mãe, no caso, naquela época lá, disse que era pecado evitar filho, né, mãe? Ah, o pastor pregava muito contra isso daí. Eu falei, vixe, cheguei a pedir perdão. Porque eles falavam muito para não evitar filho. Quem evita um filho, só evita uma benção. Ah, entendi. Aí, no caso, aí o terceiro filho foi o Kiko, né? Foi o Kiko. É? É. E o Kiko nasceu? Dia 18 de agosto de 63, né? De 63? É. Sabe o horário, mãe? O Kiko foi às 6h30 da tarde. Olha só, minha mãe é 83 anos, né, mãe? É. sabe o horário de todo mundo. Tô perguntando aqui, gente, pra vocês Tá verem. falando certo, né? 6h30 da tarde, mãe? O Kiko nasceu? Kiko nasceu. Já morava em Carvalho. Então, nessa época aí, o pai não tinha carro ainda. Não. E vocês moravam na rua Siriema. Siriema. Certo. Aí o que acontece, mãe? Outra pergunta. Lá nessa rua Siriema, a casa tinha quantos cômodos? Tinha 5. Tinha 3 dormitórios e sala e cozinha. Tá certo. A senhora ia pra casa da mãe da senhora frequentemente, mãe? Ia sempre, quase todo mês eu ia na casa da minha mãe. Mas ia de trem? Ia de trem. Depois que descia do trem tinha que andar mais um pouco ou Tinha que pegava outro andar ônibus? bastante, filho. Tinha que andar muito. Uhum. Que descia na estação de Guaianazes, né, mãe? São de Guaianazes. Depois veio Veio a Zete. Veio a Zete. Elisete de Oliveira. É. A Zete nasceu que mês? Dia 30 de janeiro. 30 de janeiro. Não sei se é 64, 105, não estou bem lembrada não. Ah, entendi. Qual horário já lembra? Horário, nasceu 10 para as 3 da manhã. Zete, você nasceu às 2h50 da manhã. É. Pensou? E que hospital que eles nasceram, esses 4 primeiros aí, mãe? Hospital da Penha. Hospital da Penha? É. A Dinda não. A Dinda e a Lila nasceu no hospital Leonor Mendes de Barros. Ah, lá no Brás, não é, mãe? Eu Celso acho Garcia. que é, na Sérgio Garcia. Ah, tá. E E o resto a partir do Kiko já nasceu, no Hospital da Penha. só que eu e a Diná, Nasceu no Hospital Modelo, no bairro da Aclimação. Aclimação. E o Eli nasceu na Penha também. Ah, ele nasceu na Penha. Então foi só eu e a Diná. Foi só você e a Diná que nasceu no Hospital Modelo. E a Dinda e a Lila nasceu no Leonor de Barros. Leonor de Barros. Certo. Aí, mãe, depois da Zete veio a Ita. Vem a Ita. Mês? Agosto, dia 10 de agosto. Ah, Ita, 10 de agosto. É? Que horário, mãe? A Ita nasceu 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, hein? Caramba. Agosto. Aí depois veio o Levi. O Levi. O Levi nasceu em... Quando foi, mãe? Ixi, 69, faz a conta aí. 69. Oi? 69. É 69, 69, né? O Levi nasceu em 1969. Às vezes minha mãe não lembra do ano, mas ela lembra do horário. do Interessante, dia, né? do ano, do horário, do E mês. o Levi nasceu em que horário, mãe? O Levi nasceu, acho que era 10 para as 2, não. 10 para as 2 da manhã. Às 2h50, 1h50, né? 1h50 da manhã.
Já pensou, mãe? Então, filho, Nessa época aí tinha máquina de lavar. não tinha nada, não tinha fralda descartável, Você tinha geladeira, mãe? não tinha geladeira, também não Ô, mãe, precisava. quando o Levi nasceu não tinha geladeira? Não. Ixi, então e a água era naquelas moringas? A água bebia na torneira mesmo. É? Era. Tinha poço, né, mãe? Lá no Coimbra tinha poço, né? No Carvalho também tinha poço. Ah, certo. Depois encanalizaram. Aí depois veio eu, Tarsis de Oliveira. Tarsis de Oliveira. Nasceu na aclimação, né? Na aclimação, dia 10 de abril, às 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, mãe? A Sinira, que é a Diná, né? A Diná nasceu dia 23 de janeiro, 1h20 da manhã. Entendi. Aí, mãe? Você e a Diná e o Elia nasceram. Não, a Diná e o Elia nasceu no Coimbra, né? Então, aí isso que eu ia perguntar. Aí depois, mãe, em 1972, eu tinha, pela história que eu sei, eu tinha 3 meses, vocês mudaram para o Coimbra. E o Eli? O Eli nasceu em novembro, às 11h30 da manhã. Em 75, né, mãe? Acho que 75. Essa é a história, gente. Hoje estamos no ano de 2023. Estamos aqui contando, assim, a minha mãe está contando um pouco da história, da trajetória de vida dela. É muito interessante a gente saber, acompanhar. Pra gente também, assim, além da história em si, a gente também dá valor em muitas coisas hoje em dia, né? Que essa mulher aqui é uma mulher guerreira, enfrentou muitos problemas, passou por cima de todos e sempre ali no pé de Jesus, né, mãe? Graças a Deus. Ô, mãe, depois que a senhora se converteu, teve algum momento que a senhora se desviou? Não, nunca. Nunca Graças se desviou? a Deus, nunca me desviei, nunca dei trabalho nenhum para pastor. Graças a Deus. Graças a Deus, né, mãe? Tô firme aqui na rocha. 84 anos, pessoal. Olha o exemplo de vida aí. Ô, mãe, aí depois de Cidade aí, Carvalho, quanto tempo a senhora morou lá? A senhora lembra? Porque assim, foi em 72 que foi pra lá, né? E morou lá até 80 aí? 84. Então foram 12 anos. 12 anos. Morou 12 anos em Cidade aí, Carvalho. Ali no Jardim Coimbra, né, mãe? Isso, Jardim Coimbra. Foi onde passei parte, é isso que eu queria falar, foi onde passei parte da minha infância, ali no verdade. Jardim Coimbra. Você veio pra cá, você tinha 12 anos, né? Eu tinha 11, mãe. 11? Eu tinha 11 porque a gente chegou aqui em 84. Eu ia fazer 12, porque eu cheguei aqui em Nós janeiro. chegamos em janeiro, em abril você fazia. Eu ia fazer 12 em janeiro. Não, em janeiro não. Não, em abril. Em abril, Então, gente, eu cheguei aqui com 11 anos e 8 meses. Cheguei aqui em janeiro de 84. E quando foi em abril eu fiz 12 anos de idade. Ô, mãe, e outra coisa assim, aí vocês vieram pra cá, pra Rubinéia. Sim. Aí no caso, quem ficou lá em São Paulo, você não lembra? Ficou a Dinda, a Lila e o Kiko. Isso. E a Dinda e a Lila já era casada. Já era casada. Aí veio com o restante do pessoal pra cá. Ô, mãe, e assim, quando a senhora chegou aqui em Rubinéia, a princípio, assim, era vontade da senhora vir pro interior ou não? Não era muita não. Não? Eu vim meio na marra, meio forçada, né? Porque eu não queria bem vir, porque eu tinha minha filha lá, esperando neném, tinha outra com 2 netinhos, ia deixar uns filhos para trás. Eu vim bem contrariada, mas acabei vindo, né? Foi bom eu vim, foi muito bom. Foi fácil não, mas foi bom. Ô, mãe, e por que... E por que a senhora veio pro interior? Por quê? Porque seu pai queria vir. Porque era o sonho dele? Era o sonho dele. E lá na cidade de Lídia, onde nós congregava, tinha uma irmã lá, esqueci o nome dela, que morava pertinho da igreja. Ela dizia que ela teve um sonho com a casa que nós íamos morar aqui e com a igreja que estava em decadência. E se nós não viéssemos para cá, a igreja ia fechar. Aí seu pai pôs tudo na cabeça e tudo, já tinha muita vontade. Aí viemos. E como conheceu o Rubinéia? Através de quem, mãe? Da avó Rosa. A avó Rosa era a segunda mulher do vô. Isso, a minha segunda sogra. Ela era desse lado aqui, né?
Ela morava em Paranapuã, aqui perto. Ah, eu morava em Paranapuã, É. mãe. E tinha um Olha enteado só, aí, também, Kelly, que ó, morava em morava Paranapuã. lá. Irmão Manuel, que é o esposo dela. Vamos conhecer minha terra? Vamos para lá que você vai gostar? Aí vieram, aí andaram tudo por aqui, muitos lugares, e por fim vieram em Rubinéia. Aí seu pai se apaixonou por Rubinéia. Porque a princípio, gente, complementando aqui o que minha mãe tá falando, porque eu já lembro um pouco dessa parte. A princípio, meu pai ia vir para Santa Fé do Sul, né, mãe? Era, E o pai ia formar Coral. um coral na cidade de Santa Fé do Sul. Meu pai ia formar um coral em Santa Fé do Sul, e obviamente ele ia ser o regente do coral. E a gente chegou até a descarregar uma mudança numa casa lá A em Santa Fé, mudança né, mãe? ficou lá 2 dias numa casa lá na Coab. Isso aí eu lembro, mãe. Aí eu falei, o quê? Só lembra o nome da Coab, mãe? Que às vezes eu Foi pergunto... Beira Rio, né? Ah, Beira Rio? É. Eu falei, morar em Coab, na estrada, na rua, tudo de terra, tô fora. Era uma terra vermelha, né, mãe? Eu falei, eu moro em Rubiné, eu volto para São Paulo. A senhora tinha vindo a Rubiné. Falei assim pro seu... E quando a gente chegou, quando meu pai e minha mãe chegou aqui, meu pai ele tinha um caminhãozinho, um F350, então ele não pagou para alguém trazer a mudança, ele mesmo trouxe, com os filhos da mãe. Quem que veio na cabine, mãe? Veio a senhora, o pai? Veio eu, seu pai, Levi, o Eli e a Diná. E o cachorro ainda. E o cachorro, e o Rico. Só que o Rico já veio lá atrás na... Lá em cima, na mudança. Meu Deus do céu. O pai E a é fraco, mudança, né? tudo balangando assim, seu pai não sabia amarrar direito, né? É mesmo, mãe? É. Quantas horas gastou, mãe, de São Paulo até Santa E Fé? faz a né? conta, fui sair de lá Dia 3, não, 4 de janeiro. 4 de janeiro, às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Aí chegamos aqui... O pai é corajoso, sai 4 horas da tarde. Chegamos aqui em Rubinéia, era dia 6, às 2 horas da manhã. Vixe, mãe, acho que deu quase 48 horas. Acho que deu umas 46 Deu horas. problema no caminhão, no caminho, né, filho? É? Deu problema. Deu umas 46 horas, mãe. E seu pai quis pousar na estrada, Faz as né? contas aí, pessoal, mas ó, saiu de lá 4 da manhã. Aí chegou 4 da tarde. 4 da tarde. Aí no outro dia, 4 da tarde, deu 24 horas. Aí no outro dia, chegou que hora aqui, mãe? 2 horas da manhã. Aí no outro dia, então deve ter dado umas 30 e poucas horas. 36 horas. Seu pai queria pousar lá no posto de gasolina de Mirassol do Oeste. Perto de Rio Preto. Ele falou, amanhã nós prosseguimos a viagem. Eu falei, o quê? Não, senhor. Nós temos que chegar em Rubiné ainda hoje. Ele queria dormir lá, mãe? Queria, estava muito cansado, coitado. É? Muito cansado. Eu bati o pé e falei, não, vamos embora. Ô mãe, antes de vir pra Rubinéia, a senhora já tinha vindo conhecer? Nunca. Então a senhora pisou o pé aqui já pra morar? Para morar. Meu Deus do céu. Foi. É? Gostei muito daqui, só que demorou 6 meses para me acostumar, né? Porque a princípio a gente foi morar na casa do vô, né, mãe? Foi, ficamos 15 dias na casa do vô, né? O caminhão na mudança, Porque né? não achava casa. A mudança no caminhão, né? Não achava casa para alugar, a mudança no caminhão, e os vizinhos já estão chamando nós de cigano. Foi fácil, não. Até que enfim apareceu a casa do seu expedito. Que é, gente, a casa aqui ao lado. Aqui do meu lado. Vou mostrar pra vocês na foto aí que a casa não mudou praticamente nada. Nada. Não mudou nada, né, mãe? Nada. Só na frente tinha uma cerca de alambrado e hoje tem uma plaquinha. Parece uma placa assim de... Mas, gente, essa aqui é a história, assim, da minha mãe, né? Se vocês... curiosidades, coisas que vocês sabiam e coisas que vocês não sabiam, ou coisas que vocês queria saber, né? Nunca Enfim. Perguntaram, né? Nunca perguntaram, né? É verdade. Aí a mãe agora tá com 83 anos, mãe. Uhum. Faz aniversário Em fevereiro, dia 12 de fevereiro. Aí vai fazer 84. 84, se Deus quiser. Ô mãe, agora pra finalizar aqui, porque amanhã também cansa também, né? Ela tomou um remédio essa noite, gente, o Fluxon. Fluxon. Ah, tá. E deixa um pouquinho embanzinado, né, mãe? Deixa. A cabeça meio atordoada. Mãe, essa palavra embanzinado, mãe, uma vez eu fui falar no serviço, o pessoal deu risada, mãe. Mas o que é isso, embanzinado? A senhora falava pra mim. Eu? Quando eu era pequena, Ah, não, invição, mãe. A invição, falava. Invição. Invição. Às vezes eu falava, mãe, eu quero isso. Ela falou, deixa de invição, menino. Aí uma vez eu fui falar no serviço daquela invição, as pessoas deu risada. Ninguém sabe.
A missão é pedir as coisas que não precisa, de barriga E cheia, uma né? coisa que minha mãe fazia também, a gente quando era pequeno, o pessoal aproveitando aqui o bate-papo, às vezes ela tava meio frio, né? E moleque nunca gosta de tomar banho, né, mãe? É, Aí minha mãe falava que podia tomar banho da cintura pra baixo, mas que história que é essa aí, mãe? só lava só o principal e os pés, né? O principal e os pés. Então, Ai, tem muitas ai. coisas, gente, que minha mãe tem até hoje. Faca, copo. Aquela armário azul que tá no quartinho ali, mãe, era do vô, não era? Não, eu fiz só a mesa azul, o armário do vô acabou. Filho. Ah, mas a mesa azul, A mesa azul era do vô. essa mesa azul tem muitos e muitos anos. Muitos mãe. anos, nem sei a idade que tem isso daí. Eu lembro que no velório da avó Tinha essa mesa tinha azul. essa mesa lá. É. Só que a avó não tava em cima da mesa. Antigamente colocava o caixão na mesa, em cima da mesa. Verdade. Mas não tava em cima dessa mesa não, essa mesa tava no outro cômodo. Ah, Ô mãe, e assim, qual que é o segredo para ter longevidade, ou seja, para viver bastante tempo, sim? Assim, questão espiritual e também na questão da saúde, alimentação, como é que fala? Lidar com as pessoas, porque o ser humano é difícil de lidar, né? Mamãe já deve... Qual que é o segredo? Difícil. Conta um pouquinho aí, mãe. na vida espiritual é você ser fiel a Deus, né? Servir a Deus de todo o coração, ser obediente a Deus. E na parte material é se alimentar bem, dormir bem, Coisas naturais, né, mãe? comer coisas naturais, ter muita paciência, muito jogo de cintura, Para lidar com as pessoas, mãe? lidar com as pessoas, em todo sentido da vida, em tudo que você vai fazer, pede a direção de Deus em primeiro lugar, né? Não bate o martelo logo de Não cara, bate né, o mãe? martelo logo de cara, tenha muita paciência, jogo de cintura, espere em Deus com paciência e tudo dá certo. E Deus abençoe e prolonga os dias de vida da gente. Pessoal, muito obrigado pela audiência aí, Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham curtido aí, de saber coisas que vocês não sabiam, história de vida, e logo mais pode ser você que eu vou entrevistar, você mesmo, beleza? Obrigado, Tchau. gente. Tchau, um beijo a todos. Deus abençoe. Fique com Deus. Fiquem em paz e se cuidem. Olha só. Quem falei estar... É o repórter Tralli, né? É o Tralli. O Tralli, que magrelinho, né? Pegando cenoura? São 7 horas e 20 minutos em Dubiné. Neste momento estamos preparando a refeição matutina, já com café, com leite e ovos cozidos. E é isso aí, gente. A Nadia está aqui, pode dar um bom dia para vocês. Bom dia, meu povo. Um beijo a todos. É isso aí, gente. Saúde, sucesso e um ótimo sábado para todos aí. Né? De tudo que tem, não falta nada. Olha aí.